Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 354, quando então Santa Teresa vai encontrar com o geral dos Carmelitas, que está fazendo uma viagem à Espanha para visitar os conventos carmelitas, né? O padre Frei Rubel. Naquele histórico dia, a madre encontrou-se face a face com um homem de cerca de 60 anos, tranquilo e reservado, com um rosto profundamente vincado de rugas sob a barba rala, um rosto que refletia paciência, tristeza e um não sei que de incerteza e perplexidade, como revelam os seus retratos. Manifestava igualmente uma grave e ponderada cortesia, que mais evidenciava a solenidade da sua presença de austero juiz. Acostumada a formar opiniões precisas de homens e mulheres, contemplou os límpidos olhos negros de Teresa, como para neles ler os segredos da alma, enquanto ela, com a visão porventura mais profunda do contemplativo, enfrentava calmamente aquele olhar e, por sua vez, lia nele, num relance, o pensamento e a alma, e via que tinha aí uma disposição amiga. Aquele homem que não se permitia por alimento mais do que algumas ervas e legumes secos, não tardou a descobrir que Teresa vivia a vida primitiva do Carmelo que ele próprio levava, a despeito da decadência de sua ordem. A sua voz animou-se de um tom de amistosa simpatia. Teresa achou mais fácil do que esperava dar-lhe conta pormenorizada da sua fundação e também de toda a sua vida. Ele compreendeu e aprovou. Mas como fora que ela, perguntou, se tinha colocado sob a jurisdição do bispo, quando na verdade era membro da comunidade da Encarnação. Teresa falou-lhe do breve e, a pedido dele, mostrou-lhe o documento. Os olhos argutos de Rubel viram de um relance o que nele se continha. Devolveu-lhe e observou que de nada valia, uma vez que dele não tivera o indispensável conhecimento, nem para tal concedera autorização. O cardeal, que em nome de Pio IV lhe enviara, tinha-lhe passado um documento irregular, e tanto ela como as suas monjas continuavam sob a jurisdição dele, Rubel. Esse breve, recorde-se, era o segundo que Teresa obtivera. O primeiro não explicava se ela passava ou não da jurisdição da sua ordem para a do bispo, e o redator do segundo documento, supondo que esse pormenor estava esclarecido naquele, tinha se limitado a confirmar a autorização original. A verdade das palavras do geral impôs-se aos olhos de Teresa, apenas ele a fez notar, e prontamente a santa reconheceu a sua autoridade e jurisdição. Quando a entrevista terminou, Frei Rubel tratou-a por minha filha e assegurou-lhe que a sua obra não pereceria. Durante a sua estadia de 3 semanas em Ávila, Frei Rubel visitou São José ainda algumas vezes, não já para inspecionar,
mas para falar com a madre de problemas espirituais, pois reconhecera nela uma verdadeira santa. No decorrer de uma dessas conversas, Teresa falou-lhe do desejo que tinha de fundar outros mosteiros e da necessidade que havia de frades descalços da rega primitiva para assistirem as irmãs. O primeiro desses desejos foi imediatamente aprovado. Na véspera de sair de Ávila, Frei Rubel concedeu-lhe a necessária autorização por meio de uma carta patente em que escreveu, abre aspas, não há bom mercador, bom lavrador, soldado ou estudante que não ponha diligência e cuidado, não empregue solicitude e não faça grandes sacrifícios para aumentar a sua casa, o seu vestuário, o seu prestígio e todos os seus bens. Se esses homens fazem tal coisa, muito mais terão que fazer aqueles que servem a Deus, para adquirir bens com que possam construir igrejas e mosteiros e acumular quanto possam para o serviço das almas e glória da divina majestade. Fecha aspas. Por esse motivo, prosseguia, considerava o pedido de Teresa muito religioso e santo e não podia recusar-se a concedê-lo. Deu-lhe, pois, autorização para receber casas, igrejas, solares e toda espécie de bens em qualquer parte de Castela sujeita à sua jurisdição e em nome da ordem. As monjas deveriam usar saial pardo e viver em conformidade com a regra primitiva. O seu número não deveria jamais exceder 25 em cada mosteiro. Antes de tomar posse de uma casa, deveriam obter a aprovação do ordinário, o bispo ou arcebispo da diocese. Finalmente, em cada mosteiro devia haver monjas originárias da Encarnação. O documento teve a data de 27 de abril de 1567, precisamente o dia em que o Duque de Alba saía de Cartagena para iniciar a longa jornada aos Países Baixos, de onde regressaria doente e alquebrado. A segunda aspiração de Teresa, autorização para fundar um mosteiro de frades descalços, não foi tão facilmente satisfeita. O padre-geral sabia perfeitamente quanto as reformas por ele impostas tinham sido mal recebidas entre os frades de Castela e pressentiu que a ideia da madre poderia conter a semente de inumeráveis protestos e divergências na ordem. Em vão, o bispo Mendonça, de quem era hóspede, advogou a causa da madre. A resposta foi terminante: non possumus. Por fim, o padre-geral saiu para Roma sem lhes dar qualquer incitamento. Abre aspas, tinha-lhe ganho muita amizade, escreveu Teresa, e senti-me mergulhada em grande abandono. Fecha aspas. Talvez o bispo lhe tenha feito compreender que no íntimo Frei Rubel aprovava o seu projeto e se recusara fora apenas movido pelo receio da oposição. O certo é que Teresa resolveu escrever-lhe uma carta que ele recebeu ainda antes de sair do país, abre aspas, fazendo-lhe ter em consideração o serviço que prestaria Nossa Senhora, de quem era muito devoto, pois foi Nossa Senhora, certamente, que tudo conseguiu. Porque, estando ele em Valença, mal a minha carta lhe chegou às mãos, daí mesmo me enviou licença para a fundação de 2 mosteiros. Ó grandeza de Deus! Como ostentais o vosso poder em dar ousadia a uma formiga? E como, Senhor meu, não é para faltardes vós, que não realizam grandes feitos aqueles que vos amam, senão por mera covardia e pusilanimidade. Fecha aspas. Uma coisa, porém, era ter autorização, e outra, pô-la em prática. Havia 2 razões para ela não poder fundar um mosteiro de frades. A primeira era que não dispunha de alojamento para eles. A segunda, que não tinha nenhum religioso em vista para colocar à frente de um mosteiro. Bem,
mas para isso a trouxera o Senhor até aquele ponto. Seria próprio dele desampará-la agora? Teresa suplicou-lhe que lhe enviasse simplesmente um homem. Entretanto, não lhe faltavam mulheres ansiosas por entrar no segundo convento. Também não tinha casa para este, mas esperava encontrá-la. Abre aspas. Coragem não me faltava, nem esperança, porque uma vez que o Senhor me dera uma, teria de dar-me a outra. Tudo agora me parece possível e meti ombros à minha tarefa. Fecha aspas. Então aqui nós terminamos o capítulo, né? Com esse encontro, né? Tão temido, né? De Santa Teresa com o geral da Ordem Carmelita e então a aprovação dele, enfim, o encontro de duas almas semelhantes, né? Que ele logo percebeu em Santa Teresa e Santa Teresa nele, né? Que as almas eram parecidas, né? Aqui agora nós vamos começar um novo capítulo chamado Conquista de Medina à meia-noite. A escolha de Medina del Campo, a 75 milhas de Ávila, para ir fundar o segundo mosteiro, era quase inevitável. Se a comunidade devia viver de esmolas, teria de estabelecer-se em qualquer cidade bastante populosa. Medina, uma das mais prósperas cidades da Espanha, com uma população de cerca de 16 mil habitantes, dos quais 3 mil ou mais eram nobres, já nesse tempo se orgulhava das suas 1.240 ruas, 14 praças, não contando a vasta Plaza Maior, uma das mais belas da Espanha, 22 paróquias, 2 capítulos, de 80 sacerdotes, um colégio de jesuítas, 18 conventos e 9 hospitais. Então, isso é uma cidade praticamente medieval, né? De 16 mil habitantes. Vinte e duas paróquias, tá certo? 18 conventos e 9 hospitais, né? E nós achamos que o progresso é esse que nós temos hoje, né? Compara qualquer cidade hoje de 16 mil habitantes e veja quantas igrejas tem, quantos padres tem, quantos conventos tem, né? Quantos hospitais tem. 9 hospitais numa cidade de 16 mil habitantes. Esse era Medina, né? No século XVI. A principal fonte de toda esta grandeza material era a famosa feira, que 4 vezes ao ano atraía os mercadores de todos os cantos da Europa. Aí se exibiam e negociavam os ricos tecidos de Ávila, Douro e Segóvia, sedas de Valência e Granada, finos couros de Córdoba, tapeçarias de Flandres, lã da Inglaterra, livros e objetos de arte da Itália e especiarias da Índia, provenientes de Portugal. Na feira de 1565, gastaram-se mais de 15 milhões de escudos sob a forma de letras de câmbio, e nos anos anteriores esses números teriam sido ainda mais elevados. Uma feira comercial, né? Os tecidos, né? O comércio de tecidos, a fabricação deles e o seu comércio no mundo todo, né? Foi o que
iniciou, não é, digamos assim, um processo econômico moderno, tá certo? Essa economia de grande escala de tecido, de lã, enfim, foi no século ainda 14, no século XV principalmente, né, que deu início a uma espécie de capitalismo primitivo, né? Necessidade de bancos, necessidade de transferências de dinheiro. Aqui vocês veem que ele fala de letras de câmbio, né? Então existia a necessidade de criação de todo o aparato, né, primitivo do que a gente conhece hoje como sistema bancário, sistemas de transferência de moeda, enfim. E aqui essa feira era importante na época, né? A jurisdição eclesiástica estava nas mãos do abade, livre e autônomo. E no brasão desta orgulhosa e independente cidade, tão tipicamente castelhana, lia-se a significativa divisa: ni el rei ofício, ni el papa benefício. Por tudo isso, parecia evidente que uma comunidade de carmelitas descalças que aí vivesse não poderia passar fome. Esta garantia, por sua vez, mais fácil tornaria obter a aprovação das autoridades eclesiásticas. Um fator decisivo nos cálculos de Teresa foi contar com alguns velhos e leais amigos de Medina, os quais a ajudariam, sem dúvida, a vencer qualquer oposição local. Os jesuítas tinham fundado recentemente um colégio, e o reitor deste era o seu primeiro confessor, o padre Baltazar Álvares. Escreveu, pois, ao padre Álvares, pondo ao corrente de seus projetos, abre aspas, e tanto ele como os outros me prometeram fazer o que pudessem a esse respeito, e assim muito trabalharam para conseguir a autorização do povo e do bispo, pois que, como se tratava de um mosteiro de pobreza, surgiam dificuldades de todos os lados, fecha aspas. O segundo passo foi enviar a Medina o capelão de São José, o padre Julián de Ávila, a fim de procurar um local adequado. Esse prestimoso e digno homem, que a acompanharia mais tarde em tantas jornadas e seria um dos seus biógrafos, era protegido do mestre Gaspar Daza, irmão de uma das monjas da Reforma, a irmã Maria de São José, monja de Santa Teresa. Nos seus tempos de estudante, revelara-se bastante indisciplinado. Uma noite, tinha recolhido a casa tão tarde que, receoso de encarar o seu irascível pai, um abastado fabricante de tecidos, decidiu fugir e ir ver mundo. Num dia de janeiro, cheio de saudades, ao fim de um ano ou dois de andanças por Sevilha, Córdoba e outras terras, montou numa mula e meteu-se a caminho do norte. Mal tinha deixado Sevilha, o animal sacudiu-o e, ao cair no solo, a ponta da espada enterrou-se-lhe profundamente num dos flancos. Perdeu os sentidos, ficando como um morto. E depois dessa providencial advertência acerca da brevidade da vida terrena, resolveu-se fazer-se sacerdote. Ao regressar a Ávila, confessou-se com o mestre Daza, que o reconciliou com o pai, e com tanta segurança percorreu o caminho que escolhera, que foi ordenado em 1558 e posteriormente, como já vimos, nomeado capelão das monjas de São José. 12 anos mais novo que a Madre Teresa, foi um dos primeiros a defendê-la. Teresa conhecia-lhe os defeitos. Não era dotado de espírito de ação nem de profundidade intelectual, e ela nunca o considerou um verdadeiro carmelita. Contudo, era pronto a cumprir fielmente o que lhe mandassem e gozava de estima geral pela sua caridade, paciência e um ligeiro e extravagante sentido de humor. Quando o padre Julián chegou a Medina,
depois de uma poerenta cavalgada de 75 milhas, foi caridosamente recebido pelos jesuítas, que se prontificaram a ajudá-lo, como igualmente Frei Antônio, o prior carmelita, a obter a autorização do provisor do bispo. Abre aspas. Aqui de uma biografia de Santa Teresa, né? Com efeito, uma vez que a maioria desses padres conhecia a Santa Madre, disseram com verdadeira boa vontade o que lhes cumpria dizer, compreendendo bem que Deus fazia ao povo em cujo seio ela vinha lançar tão boa semente para benefício das almas que lhe estavam confiadas. Tão superiormente conhecia o modo de proceder que tanto ela como as suas irmãs tinham naquela casa e sabiam que a madre desejava seguir, até onde o permitisse a sua condição de mulheres, as constituições e exercícios da Santa Companhia de Jesus, e por isso agradava-lhes que, onde quer que houvesse uma casa da companhia, houvesse também outra de carmelitas descalças. Fecha aspas. Não tardou muito que o provisor concedesse a desejada licença. O passo imediato do padre Julian foi obter uma casa, e cerca de 15 dias depois alugava uma nas proximidades do mosteiro dos frades agostinhos, sob promessa de pagar ao proprietário, Alonso Álvares, 151 mil maravédios por ano. Ao descrever desses fatos, observou ingenuamente que sabia muito bem que a madre nem sequer 51 maravédios teria para pagar, quanto mais 51 mil. Contudo, a fé sublime de Teresa era contagiosa, e o padre Julian, enquanto corria para Ávila para contar alegremente como havia conseguido a melhor casa de Medina, não imaginava ter feito um negócio arriscado. Sem dinheiro para prover sequer o seu transporte para Medina, e muito menos para a renda da casa, Teresa tratou de pedir 9.000 reais emprestados, na singela esperança de que Deus lhe daria meios para os devolver. Tinha agora, conforme supunha, uma casa, monjas para ela e dinheiro para a viagem. Por quê? Esperava. Escolheu cuidadosamente as 6 monjas que iriam construir o núcleo da comunidade. Levava 2 de São José, as irmãs Maria Batista e Ana dos Anjos, e 4 da Encarnação, 2 primas suas, as irmãs Inês de Jesus e Ana da Encarnação, Teresa de Quesnada, da Coluna, Isabel Arias, que se tornou Isabel da Cruz. Essas 2 últimas não tinham recebido o hábito das descalças, mas tinham vindo para São José por uns dias, a fim de se habituarem à regra e estarem prontas para uma abalada repentina. Todos os restantes preparativos, incluindo a confecção dos novos hábitos, foram completados durante os primeiros 10 dias de agosto. Era esta a primeira de uma série de viagens missionárias sem precedentes na história, salvo talvez as viagens de São Paulo e as peregrinações de São Vicente Ferre. As distâncias, as dificuldades não constituíam obstáculo para essa heróica mulher, que durante mais de 1/4 de século vinha sofrendo de perturbações cardíacas e de outras enfermidades e que agora, aos 53 anos, estava apenas no início da sua atividade. Era ainda ocasionalmente boa amazona, como depois veremos, capaz de montar uma mula ou, se necessário, percorrer a pé qualquer distância. Preferia geralmente que as monjas viajassem de carruagem, a bem da reclusão conventual e do recolhimento. Muitas vezes, porém, deslocavam-se em rudes viaturas de camponeses, carros que rangiam, guinchavam e matraqueavam a cada pedra ou buraco do caminho. Assim foi provavelmente nesta primeira aventura.
como um experimentado general, a madre distribuiu as suas forças por 3 ou 4 carros, distribuiu as suas forças por 3 ou 4 carros puxados por mulas. Um deles empilhou toda a bagagem, que consistia em hábitos, quadros religiosos, alfaias da capela, etc. Nos outros acomodou as monjas, protegendo-as da curiosidade dos impertinentes por meio das cortinas sustidas por várias estacas, atrás das quais poderiam recitar o ofício ou o rosário, enquanto se dirigiam lentamente para o seu destino, sob o ardente sol de Castela. O padre Julian, como um oficial vestido de frade, cavalgava ao lado do carro em que seguia a madre. Vamos terminar aqui, nessa primeira viagem, a leitura, já no pé da página 363, né? E fazer um comentário aqui geral. Bem, essa visita do geral dos carmelitas a Santa Teresa, ela teve 2 aspectos, né? O primeiro foi da aprovação do geral carmelita ao convento de São José, que, como ele tinha alertado a Santa Teresa, aquele breve do Papa e a sua ligação, né, direta com o bispo e não com o geral da ordem estava incorreta, mas ele, então, no mesmo ato em que chamou a atenção de Santa Teresa, ele aprovou o convento, portanto, oficializou, né, o convento. Mas Santa Teresa, nesse encontro, ela começou a mover outras engrenagens, né, que foi as engrenagens das outras fundações, né? Uma obra extraordinária de Santa Teresa também, né? A obra das fundações. E logo que ela obteve e ela pediu mais uma outra coisa, né? Ela pediu a fundação de mosteiros de carmelitas descalços, homens, né? De homens, né? Para dar apoio ao convento das carmelitas descalças, das monjas, né? Justamente direção espiritual, celebração de missa, essas coisas todas, né? Que as mulheres não podiam fazer, né? E depois nós vamos ver esse segundo pedido, como é que foi desenvolvido isso. Mas agora nós estamos vendo, nesse início de capítulo aqui, não é, as movimentações dela para a fundação do mosteiro em Medina, não é? Como é que ela vai... bem, como todo santo faz, né? Como todo santo fundador faz, né? Nunca, para esses fundadores, dinheiro nunca foi problema, né? Para a igreja, dinheiro nunca foi problema, né? Nós lemos também a vida de São João Bosco, né? São João Bosco também era assim, né? Ele via um terreno lá e falou: vou comprar esse terreno, quanto que é? Tá, vou pagar. E o dinheiro aparecia, né? A Santa Teresa acabou de contratar aqui um aluguel no nome dela, de um dinheiro que ela não tinha a menor noção como conseguir, né? E vai assim com todas as outras fundações, né? E, portanto, assim, quando a obra tem a aprovação de Deus, as causas segundas vão sendo arranjadas, né? Felipe, eu não entendi aí. O Dom Chutar é a alma de todo apostolado, né? O que eu fiz menção
foi de São João Bosco, né? Aquelas construções dele lá em Turim, enfim, tudo de São João Bosco foi mais ou menos assim também, né? E todos os santos fundadores agem da mesma forma, né? Ah, não, o Dom Chutar, não, o Dom Chutar é porque ele era um, um pequeno empresário, né? Ele próprio fabricava o seu próprio dinheiro, né, na fábrica de chocolate, sim. Então, eu gostaria de ouvir agora as. Ah, deixa eu só pontuar uma coisa, que é o seguinte: o autor William Thomas Walsh, né? Ele, bom, como certamente um devoto de Santa Teresa, né? Um grande admirador de Santa Teresa, ele coloca, né, essas viagens missionárias de Santa Teresa para as fundações, né, de seus mosteiros. Ele compara essas viagens às de São Paulo e as peregrinações de São Vicente Ferrer, né, que muito antes, né, o São Vicente Ferrer viajava a Europa inteira, né, para dar os sermões, principalmente na Quaresma, né, as cidades brigavam entre si para ter São Vicente Ferrer como condutor dos retiros quaresmais, né, 2 séculos antes aqui de Santa Teresa, né. Veja a grandeza que o autor dá a essas viagens de Santa Teresa para as suas fundações, né? E veja que detalhes, como que essas viagens eram feitas, quais os detalhes que tinham que ser preparados para a viagem, né? A carruagem, o jeito de proteger as monjas, o jeito de alojar as monjas em cada um dos carros, o que vai levar para quadros, crucifixos, enfim, os tecidos do altar, todos os detalhes, né? Os hábitos das monjas que vão ocupar o lugar, enfim, né? Vocês podem imaginar isso tudo no século XVI, né? Com todas as limitações de transporte, enfim, comunicação do século XVI, né? Tá certo? Então, pois bem, agora eu gostaria de ouvir os comentários e as observações, se existirem. Oi, professor. Oi, Márcio. Tudo jóia? Pois é. A gente deu uma olhadinha aqui rapidinho, né, no escudo e no lema aqui dessa cidade de Medina. O escudo dela, o brasão, né, é cheio de moedinhas, né? Pois é, as moedinhas do comércio, né? Pois é, e aí nos fez lembrar, ali pelo que está escrito, dá a impressão de que eles não prestam obediência nem ao rei nem ao papa, uma cidade meio altiva, como diz São Paulo aqui. Né? A princípio, dá a impressão de que eles, como se essas monjas fossem um lugar meio idólatra. Assim, né? Eu estava lendo hoje um trechinho da carta de São Paulo aos Efésios, falando, né, chamando os fornicadores, os avarentos, de idólatras, porque não deixa de ser uma idolatria. Né? Quando você cultua essas coisas e a gente dá as costas a Deus, a gente não deixa de ser um idólatra. Então parece às vezes que, não sei desenrolar ali, que eu não li lá pra frente, mas de repente elas vão para um lugar desse, como o próprio Jonas foi para Nínive, né, converter as suas pessoas. Talvez essa cidade seja assim, uma cidade próspera, mas não tão religiosa, embora tenha ali um número grande de paróquias, né, conventos. A gente não sabe o nível da qualidade. A quantidade a gente percebe. Inclusive, a gente vê ali mais ou menos 200 pessoas, mais grosso modo, cerca de um pouco menos de 200 pessoas por padres, enquanto na Arquidiocese de Belo Horizonte tem em torno de 200.000 pessoas para um sacerdote. Deixa eu fazer as contas direitinho aqui. Não, nem tanto, não tão pouco assim. São 200 e tantos, mais ou menos
por aí, viu? Deixa eu ver, 440. Não, dá menos. São 100 mil pessoas, assim. Para cada padre? Peraí. Não, deve dar menos um pouco. Não, dá menos. Dá uns 15 mil pessoas por aí. Tem que fazer as contas rapidinho, eu fiz o negócio aí. Mas é muito mais gente por padre, né? Se a gente fosse na mesma proporção, se a gente for... Como a gente vai nessas cidades históricas, a gente anda um pouquinho, tem uma igreja. Anda mais um cadinho, tem uma igreja. Anda mais um tiquinho, mais uma igreja. Num espaço geográfico até curto, enquanto aqui a gente anda, a gente vê uma aqui, outra ali, né, bem menos, né? A gente vê como é que a nossa situação tá bem pior do que a deles, né? E tem mais personagens aí fantásticos aí, meio que roubando a cena, né? Esse padre Rubio aí que eu dou dando um giro pela Espanha, colocando ordem nas coisas, né? Deus sempre envia sempre tem boas pessoas ali para enviar e, infelizmente, também tem sempre a linhagem de Judas, né? E impressionante também como essas viagens, antigamente, elas eram quase que umas expedições, né? Esse trânsito todo aí. Não, eu imagino assim, o tempo que você tinha que planejar, né? Para ajeitar tudo. Colocar tudo nos baús. Entendeu? Porque na hora é pôr no carro e ir embora. E ainda ver alguém que faz a rota, né? Exatamente. Uma rota regular. Chega lá, vamos lá ver os horários na rodoviária. Tal. Qual que você quer? Tal. Então pai pega, daqui a pouco embarque. Não, né? Tem que ver quem faz essa rota. Se a pessoa está, quando é que ela vai estar ali, ela volta. E contratar as charretes, as coisas, né? De alguém que tope fazer a viagem. Os carretos, né? Isso, os carreteiros, às vezes chamavam de carreteiros, né? E eles vinham lá, vamos supor, voltavam, no final do mês ele tá aí. Aí descansa um pouquinho e tal, dia tal ele vai sair. Aí já tem que estar tudo pronto. Né? E dali parte para um lugar, pega dali para outro e tal. Então essas dificuldades todas, e também a gente vê o tanto tempo, né? Ela tá aí com 53 anos, né? Ou seja, o tanto de tempo que Deus a preparou para chegar nesse ponto, assim, agora vamos começar. Agora nós vamos começar o jogo. É impressionante. Aquela vida meio escondida, e ali agora vai ser meio que a vida pública dela, a semelhança do nosso Senhor. E o tanto que Deus ajuda, e às vezes as pessoas ficam admiradas do que a pessoa é capaz de fazer, né? É capaz de fazer, ou foi capaz de fazer, mas o pessoal não via ali a quantidade de esforço, disciplina e a graça de Deus ajudando, né? E a preparação toda, né? Nos anos. Exato. Antes da gente bater, na hora que a gente bate palma, a gente está batendo palma também, não só pelo feito da pessoa, mesmo que seja um artista lá, um instrumentista tocando numa orquestra, mas o tanto de tempo que essa pessoa ensaiou, se preparou, né, sofreu para chegar naquele ponto, o mesmo tipo Santa Teresa, né? E o mesmo se refere a nós, né? Se a gente tem que fazer também o mesmo esforço, mas é só isso. Muito bom, muito bom. Alguém mais tem alguma observação? Professor, ontem eu estava pensando a configuração que a gente conhece dos edifícios dos carmelitas, que tem um claustro, né? E aquela parte gradeada com a cortina, e ali já é a capela, né? Que por onde as monjas assistem à missa. E eu ontem fiquei em dúvida sobre isso. O padre, ele entra ali ou ele celebra a missa por fora? Não, ele celebra lá dentro. Lá dentro, né? Porque eu pensei nisso porque ontem foi aquela história das duas monjas, né, que queriam receber a comunhão diária. E a gente sempre, até esse cálculo aí, né, que o Márcio está fazendo, a gente sempre espanta com essa possibilidade, porque hoje em dia as igrejas são tão fechadas e a gente pensa assim, nem sempre você consegue uma igreja, ainda mais a gente, né, nem pensar, quem mora longe não tem jeito. Mas eu estava pensando sobre isso, elas
provavelmente recebiam uma visita diária do Tinha missa diária. O padre celebrava, né? É. Por isso que a Santa Teresa, dependendo dos padres da cidade, né, estava pedindo a construção de mosteiros masculinos, né? Porque os freis podiam ser padres e aí ajudar as monjas, né? Uhum. É. E o Carmelo, as carmelitas são os carmelitas, né? É a ordem mais antiga, não é, professor? Aí eu já não sei. Aí o Márcio é que é doutor nesse trem. Ela remonta a Santo Elias. Mas aí eu já não sei. Não sei dizer. Não sei se o Márcio tem essa informação. Eu só não sei não, viu? Beneditina é uma das mais antigas, né? Lá do sexto, né? Mas vou falar assim, na tradição mesmo, que remonta a Santa Elias, seria essa, né? Agora, quando é a fundação oficial dos carmelitas, aí eu já não sei dizer. Não. Os agostinianos foram antes dos beneditinos também, né? Quem? Os Agostinos. Sim. Agostinho é antes, 2, 3 séculos antes dos beneditinos. Pelo menos a tradição carmelita coloca o fio do início, né, em Santa Elias, mas aí eu já não sei. Não tenho informação. Alguém mais tem alguma observação, algum comentário? Então, nós estamos no pé da página 363. Amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos à leitura. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.